Queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus. Nossa gratidão a Deus, nossa gratidão ao pastor da igreja, pastor Roberto José, nossa gratidão à superintendência geral da Umadalp, na pessoa do nosso querido companheiro irmão Alex. Muito bom estar aqui com vocês e poder mais um ano cooperar nessa escola bíblica para jovens. Durante todo o tempo que estarei fazendo uso dessa tribuna, eu vou continuar carecendo das vossas orações e da graça de Jesus. Quero, assim como estamos, convidá-los a abrir a Bíblia Sagrada na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, onde se encontra o tema desse ano, no seu capítulo 1, versículo de número 16. A todos aqueles também que nos assistem, estão assistindo a transmissão, ou que terão acesso à transmissão, nossas saudações no Senhor igualmente. Romanos capítulo 1, verso 16, diz: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Amém. Podem tomar assento. Nessa primeira aula, oramos a Deus. Eu comentava com nosso companheiro irmão Alex que durante a semana tive a oportunidade de assistir praticamente na íntegra todas as ministrações por ocasião do congresso que se encerrou ontem à noite. O congresso se encerra, mas nós continuamos tratando da palavra de Deus, mas só que num contexto de escola. E no contexto de escola, o que temos a partir de agora, como já anunciado, são aulas. E a dinâmica de uma aula é diferente de uma dinâmica de um congresso, em termos de exposição bíblica. Tem sido assim em nosso contexto assembleiano, é uma cultura nossa, e entendendo isso, e não é difícil de vocês entenderem, porque pela 20ª vez estamos aqui reunidos há 20 anos fazendo esse trabalho. Então, essa dinâmica da exposição da palavra de Deus já é bem conhecida e eu creio aguardada por todos os presentes. Para a nossa aula, orando e buscando do Senhor orientação, eu estarei tratando sobre o tema por quais razões não devemos nos envergonhar do Evangelho. E obviamente estaremos falando isto a partir do texto e do contexto do versículo escolhido, e extraindo o máximo possível de aplicações para a nossa realidade. Eu acredito que grande parte daqueles que aqui se encontram já foram em algum momento tentados a manifestar algum tipo de sentimento de vergonha em função do Evangelho. Eu vou explicar como isso é possível. Você chega nos primeiros dias da faculdade e nas primeiras aulas um professor que tem por costume ridicularizar crentes pergunta: tem algum crente aqui? Então você fica tentado a
não dizer que é crente, com medo de passar por algum tipo de ridículo ou de humilhação pública. Você vai para uma entrevista de emprego e, em algum momento, durante a entrevista, questões de fé são perguntadas. E aí a entrevistadora ou o entrevistador pergunta: você é crente, evangélico, alguma coisa assim? E com medo de que isso, de alguma forma, faça com que você perca aquela vaga, você fica tentado a dizer que não é, ou não diz. Porque há aqueles que são tentados, mas resistem à tentação e assumem, em qualquer contexto e instância, que são crentes, e há aqueles que aqui e ali cedem à tentação e omitem a informação. De alguma forma ou de outra, é provável que muitos já tenham passado ou que vão passar por situações como estas e tantas outras que poderíamos enumerar. Mas o fato é que Paulo declarou: não me envergonhe do Evangelho. E por quê? Quais as razões e os motivos que ele tinha, e que podem ser também os nossos, para não nos envergonharmos do Evangelho? É importante e interessante relembrarmos o conceito de vergonha. O que é vergonha? Do ponto de vista bíblico, o termo grego utilizado para designar vergonha significa, envolve desonra, humilhação, desprezo. Esses fatores estão muito entrelaçados com o sentimento de vergonha. Se você for consultar dicionários da língua portuguesa, os conceitos são muito parecidos e eu busquei sintetizar vários conceitos e escrevi aqui que vergonha é um sentimento de inferioridade causado ou motivado por medo do ridículo e do julgamento dos outros. Um sentimento de inferioridade. Quem sente vergonha se sente menos. Se sente um ser menos. Um ser diminuído. A vergonha, esse sentimento, tem algumas características. Em primeiro lugar, a vergonha pode ser imposta ou causada ou sentida quando não nos adequamos ou não correspondemos a algumas convenções, práticas e valores sociais, morais de uma determinada sociedade ou cultura, ou da nossa sociedade e cultura. Porque há um padrão estabelecido pela sociedade de práticas, de convenções e de valores que nos dias atuais não estão fundamentados na Bíblia, no Evangelho, e em razão disso, essas convenções, essas práticas e esses valores, em grande, talvez na maioria dos casos, conflitem com as práticas, com as convenções e com os valores do Evangelho. Então, quando a maioria, ou quando um padrão é estabelecido como o padrão da sociedade e cultura, quem não se enquadra de forma absoluta nesse padrão, vai ali sempre correr o risco de sofrer ou sentir vergonha por parte da maioria,
que se rende, que se adequa a essas práticas, convenções e valores. A tentação de sentir vergonha por causa do Evangelho, e sentir vergonha por causa do Evangelho é sentir vergonha de Jesus. Quem se envergonha do Evangelho, se envergonha de Jesus. Então, essa possibilidade de se envergonhar do Evangelho e se envergonhar de Jesus já foi prevista desde os tempos bíblicos. A cultura onde Paulo está inserido, onde transita, onde escreve, onde reside e onde vive, era, na sua época, uma cultura muito parecida com a nossa. Não muito diferente no sentido do tipo de cultura que faz com que crentes sejam tentados a se envergonhar do Evangelho. Essa pré-visão da nossa possibilidade de sentir vergonha do Evangelho de Jesus foi predita pelo próprio Jesus. Evangelho de Marcos, capítulo 8. Verso 38. Diz a Bíblia: porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras do Evangelho, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Jesus disse: você sente vergonha de mim e das minhas palavras agora, a ponto de não professar a fé em mim, ou de negar essa fé, e lá na frente eu vou me envergonhar publicamente de você, da sua atitude, da sua postura, da sua decisão de sentir vergonha de mim. Então você se envergonha de mim agora, e lá na frente você vai colher vergonha que eu vou sentir de você. Isso é muito sério. Há muitas pessoas que não professam a fé em Jesus, que não creem, embora compreendam a razoabilidade do Evangelho, com medo de sentir vergonha dos amigos, que vão dizer: e agora você é crente? Então a vergonha pode impedir que alguns professem a fé em Jesus, ou a vergonha pode fazer com aqueles que já professaram a fé omitam essa informação. Ela atua antes e ela atua durante. Paulo, que disse: não me envergonho do Evangelho, precisou exortar um jovem obreiro, como os jovens, a maioria desses que estão na minha retaguarda, e vocês são. Seu nome era Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 1. Verso 8. Paulo escreve a Timóteo e diz assim: portanto, não tem vergonhas. Timóteo estava sendo profundamente tentado por diversos motivos a sinalizar comportamentos, procedimentos ou a ausência de alguns desses que apontariam como algum tipo de vergonha do Evangelho. E aí Paulo escreve e diz: portanto, ou ele estava sentindo, ou poderia vir a sentir, portanto, não tem vergonhas do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho,
para o que fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios, por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido e estou certo, estou convicto de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. E aí nós temos essa exortação, quase uma demonstração de Paulo a Timóteo. Porque ninguém está livre da tentação de se envergonhar do Evangelho. Ninguém. Aquele ambiente cultural muito parecido com o nosso poderia conduzir membros, de forma geral, da igreja ou membros da liderança dessa igreja e dessa igreja também, obviamente, a sentir vergonha do Evangelho. Por quais razões? Vamos analisar um pouco algumas convenções, práticas e valores daquela sociedade e ver o quanto eram ou são parecidas com a nossa cultura e sociedade. Algumas características culturais e sociais. Em primeiro lugar, do ponto de vista da religiosidade, era uma sociedade plural ou pluralista e, ao mesmo tempo, idólatra. A gente vê essas duas realidades nos dias de hoje. No contexto da prática religiosa dos nossos dias, há religiões que são idólatras e há um pluralismo religioso presente, onde há muita tolerância, e não apenas tolerância às outras religiões, mas como a defesa e a argumentação de que todas as religiões estão niveladas e nenhuma se sobressai à outra, inclusive o cristianismo. É um quadro muito parecido com os dias de Paulo, onde, embora em um determinado momento a igreja viesse a sofrer perseguição, porque naquela cultura greco-romana o que acontecia é que havia tolerância para com as religiões antigas, mas muita desconfiança com as religiões emergentes. Então, por isso o cristianismo, por isso, entre outras coisas, que nós vamos ver, o cristianismo, os crentes sofreram perseguição. Mas era um contexto de idolatria e de pluralismo religioso também. Romanos capítulo 1, verso 24 e 27, aponta essa realidade da religiosidade naquele contexto greco-romano da cultura e sociedade de Paulo. Romanos capítulo 1, verso 18 ao 23, diz assim: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade e injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhes manifestou. Se pôde conhecer. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas para que eles fiquem inexcusáveis, indesculpáveis. A criação aponta a necessidade e a realidade de um Criador. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem incorruptível e de aves e de quadrúpedes e de répteis. Idolatria. Junto com a idolatria, essa idolatria que vê nos objetos representações de uma divindade, estava uma outra forma de idolatria, uma idolatria mais direcionada para homens. Então havia
ainda quase num contexto de religiosidade. Naquele período, uma inclinação, inclusive, muito presente na vida dos imperadores romanos, que era uma busca por uma divinização da humanidade ou daquilo que era humano. Era a busca de um homem em ser reconhecido como Deus. Então, essa busca humana por divinização fez com que, naquele contexto, fosse criado um culto. E aí entra o aspecto religioso. Um culto ao imperador. Então, havia essa inclinação e essa tendência de divinizar o humano. E Paulo, num único versículo, desconstrói a ideia de pluralismo religioso, de divindades plurais e de qualquer possibilidade de algum homem alcançar essa divinização. Num único versículo, Paulo desconstrói isso e é praticamente no último versículo da epístola. Eu creio que é lá. Romanos 16, 27. Enquanto a cultura greco-romana pregava muitos deuses, e o próprio imperador se percebia como parte desse grupo, Paulo conclui a Epístola aos Romanos afirmando o seguinte: ao único Deus, ficou de fora aqui todos os deuses. E quem se imaginava ser? Com uma única afirmação: ao único Deus. Sábio seja dada glória por Jesus Cristo. Por quanto tempo? Para todo sempre. E ele encerra com um enfático amém. Da perspectiva de quem olha para o Evangelho cego, que não alcança, que não entende, lê essa declaração de Paulo, vai gerar a possibilidade da seguinte afirmação: que presunçoso. É muita presunção. Mas da perspectiva de quem está de dentro, de quem enxerga, de quem vê, de quem entende, diz: não. Não é muita presunção, é muita convicção. É muita revelação. O contexto greco-romano que Paulo viveu, muito parecido com o nosso, era um contexto de muita competitividade. Erram os especialistas, os historiadores, etc., que tentam ou que buscam afirmar que o capitalismo é o pai dessa competitividade louca que a gente vive. Não. O mundo greco-romano já era um mundo altamente competível. Havia muita competição. E a competição envolvia principalmente a busca pelo status de mais honra. Então se competia por mais honra. Não é diferente de hoje. O que é que os atletas desejam nas suas competições, nas Olimpíadas?
desejam honra, reconhecimento, destaque. Quantas vezes a gente não enxerga aqui e ali, em eventos, quando estão atletas posicionados para receber suas medalhas, o que vai receber a medalha de ouro com aquele sorriso assim, largo, o de prata com um sorriso amarelo e o de porte da medalha de bronze sem sorriso nenhum. Não é por acaso que a Grécia, no contexto greco-romano, surgem as Olimpíadas. É tudo um contexto de competitividade. Havia competitividade na educação, competitividade nas artes, havia disputa e competitividade na retórica, havia disputa de quem era o melhor orador. Tudo era competição no mundo greco-romano, porque todos e cada um buscavam ser honrados mais que os outros. E ninguém, em tempo nenhum, em cultura alguma, onde está inserido, está livre de ser tentado e influenciado por esse tipo de comportamento ou de pensamento. Os judeus que viviam no contexto do domínio romano e influenciados por essa cultura já sofriam com isso. Já eram influenciados por isso. E sabe onde a gente vai ver essa coisa da competitividade ainda já presente e agora manifesta entre os próprios primeiros discípulos de Jesus? Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 20. Competitividade. Verso 20. Então se aproximou dele, de Jesus, a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, adorando-o e fazendo-lhe um pedido. Coisa de mãe. E ele diz-lhe: que queres? Ela respondeu: dize que estes meus dois filhos, meus dois meninos, se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda no teu reino. Ora, Jesus já tinha falado no capítulo anterior que haviam 12 tronos preparados para aqueles seus seguidores apóstolos, para os seus apóstolos. Mas eles estão inseridos nesse contexto de competitividade, a macrocultura faz isso, e em algum momento eles começaram a pensar o seguinte: tem 12 tronos, mas nem todo trono tem o mesmo valor e importância que os demais. Os melhores e principais são os imediatamente à direita e à esquerda do trono principal, que é o dele. Então, nós nos sentimos muito honrados por sentarmos em tronos. Mas alguém disse e pensou: eu quero mais honra do que os outros. Eu não sei de quem foi a ideia, se foi da mãe ou dos meninos. Eu só sei que chegou a Jesus a conversa. Não dá para ajeitar e honrar mais. Meus filhos estão querendo, eu estou querendo uma honra maior. E aí começou no seio apostólico uma competição pelos lugares de mais honra, porque isso estava inserido na cultura. E Jesus vai dar uma resposta, dizendo que o Pai já determinou quem se senta onde. E ali Jesus começa a tratar
com os apóstolos, ele não os reprova, ele aproveita a oportunidade para ensinar que os princípios do Evangelho vão na contramão dessa competitividade. Jesus vai ensinar que o Evangelho não trata de competição, o Evangelho trata de cooperação. No Evangelho, você não tem que disputar comigo, nada. Você precisa cooperar comigo e eu com você. No Evangelho, a palavra-chave não é competição, é cooperação. E os lugares, deixa os lugares com aquele que determina quem nestes lugares se assentarão. E aí, desde cedo, é preciso aprender que os lugares na igreja, os lugares no reino de Deus, não devem ser disputados. Devem ser descobertos. Quando você descobre o seu lugar no reino, você nunca mais disputa lugar com ninguém. E quem desejar o teu, vai tratar com quem escolheu e decidiu que seria o teu. Então nem dispute nem brigue. Descubra. E se alegre, e adore, e exalte. Pela graça daquele que nos salva e nos distribui. Aleluia. E aí, junto com essa questão da competitividade, havia um contexto também de abuso de autoridade. As duas coisas estão muito próximas e também Jesus, no único ensino, trata com essas duas questões: competitividade e autoridade abusiva. Aqui no capítulo 20 de Mateus ainda, a partir do versículo 25, porque essa coisa de competição só dá problema, destacando no versículo 24, quando os demais apóstolos percebem o que está acontecendo ali, naquela barganha de lugares, diz o texto, segundo Mateus, que quando os 10, porque 2 estavam lá barganhando, quando os 10 ouviram isso, indignaram-se contra os 2 irmãos. Ficaram indignados. E eu não queria estar por perto para ver uma tropa de pescadores e publicanos. Eu não queria estar perto de Pedro indignado. Naquele momento ali. Então já tem 2 aqui que pelo menos que eu não gostaria de estar. E aí Jesus vendo e percebendo o que acontecera, diz o verso 25, então Jesus chamando-os para junto de si, disse: bem sabeis que pelos príncipes dos gentios, olha o contexto, são estes gentios dominados. Esse é o contexto. E que os grandes exercem autoridade, nesse caso é a autoridade abusiva sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vocês, entre vós, fazer-se grande, competir por grandeza, por lugares, que seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, honra, que seja vosso servo, bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos.
Jesus pega os valores e recoloca na posição certa. E é uma coisa profundamente maravilhosa. É que num contexto onde homens buscam ser Deus, Deus se faz homem. No contexto onde homens querem dominar sobre outros, Deus diz: eu vim para servir. Escute, quando o Evangelho entrou na minha vida e na sua vida, nos deu a possibilidade de enxergar as coisas pelo lado certo. E qual é o lado certo? É o lado de Deus. Por isso, não me envergonhe do Evangelho. Sexualidade, no contexto greco-romano. Ainda no capítulo 1, verso 24 de Romanos. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Paulo sempre aproveita as oportunidades para adoração, não? Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza, e semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, de olhar a realidade pelas lentes do Evangelho, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convém, estando cheios, repletos de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade. A pior das sociedades e culturas é aquela que Deus entrega a sua própria sorte e rumo. Porque o processo de deteriorização e corrupção moral espiritual vai só se agravar. Porque só a graça de Deus estanca o processo. Intervém no processo. Reverte o processo. Mas aqui Deus entrega aquela sociedade e cultura a si mesma.
E enquanto, da perspectiva da sexualidade, o mundo greco-romano, assim como o nosso, é um mundo que valoriza, que acha interessante, que promove promiscuidade e perversidade sexual. Diferente disso, na mesma carta aos Romanos, no capítulo 6, Paulo exorta aqueles crentes a manterem o padrão moral em todas as áreas da vida, santificados e consagrados a Deus. Romanos 6 e 21, a partir do verso 20, encurtando a leitura. Porque quando éreis servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tinhais? Perceba essa afirmação de Paulo. E que fruto tinhais, então, das coisas de que agora vos envergonhais? Perceba o que acontece. Os romanos, antes de serem crentes, certamente tinham todos os motivos e razões para terem vergonha do Evangelho. Mas aí eles, pela graça de Deus, creem, professam a fé em Jesus e no Evangelho, e agora passam a enxergar a realidade das coisas como as coisas são. E aí, de se envergonhar do Evangelho, como crentes, eles agora se envergonham daquelas coisas que praticavam antes da fé em Jesus e de abraçar o Evangelho. Por isso que Paulo fala, e que frutos vocês tinham, então, das coisas. O que é que de bom aquilo produzia? Daquelas coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Único. Então percebam, a lista seria maior em termos de conflitos, no que diz respeito a práticas, a convenções e a valores, de como os valores do Evangelho conflitavam, ou os valores daquela sociedade conflitavam com os valores do Evangelho. E daí a tentação de se envergonhar. Moças crentes e rapazes crentes podem ser tentados a se envergonhar do Evangelho quando, por exemplo, perguntadas se são virgens. Quando perguntados com quem você está ficando. Quando perguntados com quantos você está ficando. Moças e rapazes crentes podem ser tentados a se envergonhar do Evangelho quando perguntados: você é bi? Pluri? A? Multi? Em que categoria de sexualidade você se insere ou se percebe? Eu não sei se alguma moça crente ou rapaz cairia na tentação de dizer: eu sou hétero. Dizer
que a atração sexual que se sente é pelo sexo oposto, hoje, no nosso contexto social e cultural, assim como no de Paulo, era motivo de levar alguém a ser tentado a sentir vergonha. Como você se define? Eu me defino conforme o Evangelho me define. É o Evangelho quem me define. É Deus quem me define, é Jesus quem me define, é o Evangelho quem me define. Eu não me envergonho do Evangelho. Definidos pelo Evangelho. Por que não me envergonho do Evangelho? Eu não me envergonho do Evangelho porque o Evangelho é o indicador do verdadeiro valor das pessoas e das coisas. E não as diversas perspectivas, visões, opiniões mundanas e ideologizadas. Eu não me envergonho do Evangelho porque o Evangelho é a verdade de Deus. Eu não me envergonho, atenção, eu não me envergonho do Evangelho. Não devemos nos envergonhar do Evangelho, porque o Evangelho, sendo a verdade de Deus, é o aferidor, é a vara de medir, é a régua de medir de tudo que se propõe ser portador de alguma verdade, visto que o Evangelho é a manifestação da verdade última, suprema e absoluta que reside em Deus. O Evangelho, a verdade do Evangelho, está acima de qualquer coisa que se propõe a ser parte dessa verdade, ou tomar o lugar dessa verdade. Por isso, quando os seus professores, os vossos professores, ou quem quer que seja, amigos, vierem com grandes argumentações filosóficas, ideológicas, você escuta, com respeito. Se tiver condições de trocar uma ideia, refutar, argumentar, faça. Se não, escute, com respeito, mas lá no fundo, no íntimo, compreenda que a verdade está no Evangelho, no Senhor do Evangelho, que disse: eu sou a verdade. O Senhor do Evangelho disse: eu sou a verdade, o caminho, a verdade. E disse em João 17:17, Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Por isso, não me envergonhe do Evangelho. Eu não me envergonho do Evangelho, porque Paulo, entre outras coisas, também declara no texto do tema: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus. Eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu não me envergonho do Evangelho, porque, sendo o Evangelho também o poder de Deus, primeiro, esse poder
é um poder incomparável. Sendo o Evangelho o poder de Deus, é um poder incomparável, porque não há poder no mundo, no reino físico humano, que se iguale ao poder de Deus. Se todas as forças físicas se unirem contra o poder de Deus, Deus faz assim. Com o sopro. Você está com vontade de dar glória a Deus aí, então dê. O Evangelho, que é poder de Deus, é um poder incomparável. Não há nada que se compare. É um poder imensurável. Não há como medir. Ninguém consegue medir o poder de Deus. O poder de Deus é o tamanho do próprio Deus. Então, é imensurável. É, como já antecipamos, insuperável. É grande. Por isso não me envergonhe do Evangelho. E por fim, escute bem, é um poder, é o poder irrefutável. Não se refuta, não há como. Por vários motivos, vou destacar apenas um. Você pode, e há muito crente qualificado para isso, que fazem parte de grupos acadêmicos, cristãos, que já escreveu sobre isso. Muitos crentes muito qualificados para entrar num debate aberto e refutar argumentos contra o Evangelho. Há muita gente qualificada e preparada para isso. Mas a possibilidade de refutação está enquanto se envolve argumentos. Você refuta argumentos. Então, por que o poder de Deus é irrefutável? Porque nós não estamos tratando agora com argumentos. Nós estamos tratando com o próprio poder de Deus. Então, você refuta argumentos, mas você não refuta poder manifesto, poder em ação. Não há como refutar poder. Eu vou perguntar um negócio para vocês aqui. É aula. Eu vou ficar de olho naquele relógio, está mais crente que o meu. Escute, hipoteticamente, é um aulão. Entre os fariseus dos dias de Jesus, quem vocês acham que estava, se quisesse e tivesse tido a oportunidade, mais bem qualificado para uma disputa argumentativa com Jesus? Quem vocês acham que estaria, naquela época, mais qualificado entre os fariseus daquele tempo para isso? Vocês desconfiam? Puxa, tinha muita gente qualificada. Mas sabe quem eu qualificaria? Não chegaria nem perto. Mas se os fariseus reunissem e dissessem, vamos escolher alguém? Vocês lembram da guerra lá, da batalha de Golias? Golias representava o exército dos filisteus e ficava lá afrontando, e até que apareceu Davi e convenceu a Saul de ser o representante de Israel. Então, Davi representava uma nação inteira e Golias uma outra nação inteira. Quem vocês já acham que os fariseus elegeriam?
escolheriam para uma disputa com Jesus? Paulo seria um dos melhores nomes. Hã? Paulo, a gente escolheu você. A gente se reuniu, o Sinédrio se reuniu, e você vai ser o nosso representante numa disputa para humilhar esse tal de Jesus aí, com os argumentos dele. Paulo era um bom nome, mas não teve essa oportunidade. Eu acho que Jesus não tinha muito tempo a perder para disputar, para entrar num debate desse. Não sei. Mas um dia, pela graça, Jesus olhou para Paulo e disse: viu ele mobilizado, carta daqui, carta dali, prende daqui, prende dali, arrasta daqui, arrasta dali, e era homem e mulher, e eu faço, e eu aconteço. O poder de Deus é irrefutável. Aí Jesus, em graça e misericórdia, diz: Paulo, isso é um pensamento abstrato aqui, claro, todo pensamento é abstrato, é uma conjectura. Aí Jesus olha e diz: não, eu não vou disputar com ele. Eu tenho um jeito todo próprio de provar que o Evangelho é a verdade. Capítulo 9 de Atos, e já estou concluindo aqui. Jesus só precisou de duas coisas para converter aquele que disse de si mesmo: eu me sobressaía aos da minha idade em judaísmo. O que tinha moral e respaldo de pegar a carta e... Jesus só precisou de duas coisas: uma luz e uma voz. Paulo foi para Atenas e aí entrou num debate. Deus não entra nesses debates, deixa com a gente. Aí Paulo debateu com os filósofos e no final, alguns poucos, diz o texto, se convenceram dos argumentos de Paulo. Creram. Mas com Paulo, Jesus só precisou de uma luz e de uma voz, a sua própria voz. Aí ele irrompe na estrada de Damasco. Ele interrompe a viagem e os planos de Paulo. A luz mais forte que o sol rebenta, aparece, surge diante dele. Ele cai, ele não enxerga mais nada e ele escuta a voz. E a voz só dizia assim: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aí Paulo diz primeiro do judeu: eu que o diga. Saulo, Saulo, por que você me persegue? Dura coisa é para ti recalcitrar contra os agriões. Paulo não entra num debate, nem provoca um. A resposta de Paulo para vós é: quem és, Senhor? Quem está por trás dessa luz que me derrubou? Quem está por trás dessa voz
inigualável, imensurável, insuplantável. Eu sou Jesus, a quem você persegue. Agora vai, levanta-te. Eu não me envergonho do Evangelho. Escute bem, quando sendo, e porque o Evangelho é o que é, e porque eu não me envergonho do Evangelho, eu vou professá-lo publicamente, eu vou representá-lo dignamente, eu vou proclamá-lo ousadamente. Quando você comunicar o Evangelho para alguém, e essa pessoa não ouvir, não crer, e até tentar te envergonhar, sabe o que você faz? Deixa essa pessoa com o Evangelho. E com o Senhor do Evangelho. Porque eu não me envergonho do Evangelho. Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, também do grego, dos gentios. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar a nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ, 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.